Saudações, caros colegas, eu sou Antônio Carlos Gomes Ferreira e hoje vou tratar de um assunto diferente aqui. Um assunto recorrente nas discussões sociológicas, sobretudo aquelas que discutem políticas públicas e direitos fundamentais. Assim, junto com meu parceiro e amigo Arthur Bezerra de Souza Júnior, escrevemos um artigo que submetemos ao Congresso Internacional de Altos Estudos em Direito, o CAED-JUS. Esse artigo, denominado A Violência como Resultado da Desigualdade Social, o papel do Estado e sua relação com os direitos humanos. Ao observarmos a sociedade brasileira, percebemos que essa sociedade sempre esteve à mercê de regimes políticos oligárquicos e de uma precária organização política. Diante disso, com esse artigo, buscamos abordar a violência como um fenômeno de causa e efeito, um fenômeno de efeito cascata. E, ao refletirmos sobre este fenômeno, buscamos trazer aqui as 4 principais causas da violência. A primeira e uma das principais causas da violência apontada por nós é a grande concentração de renda e o grande abismo social que existe entre ricos e pobres no Brasil. Outro elemento que apontamos é a violência policial, que de certa forma é uma violência institucionalizada. Graças à ação violenta da Força de Segurança Estatal desde os seus primórdios, principalmente depois de 2 ditaduras militares vividas no país, uma no Estado Novo, na era Vargas, e o regime militar que durou 21 anos no Brasil, e a notória truculência policial para com a sociedade civil. Uma nódoa no DNA da sociedade. Entendemos também como grande pilar da violência a existência do crime organizado, que atua principalmente com o tráfico de drogas. E aí talvez seja o pilar mais sensível dessa estrutura, porque é justamente onde inexiste o Estado social, é na omissão do ente estatal que temos a atuação intensiva dessas quadrilhas que dominam as comunidades, arregimentam jovens e instauram ali leis próprias, um verdadeiro Estado paralelo que enfraquece o tecido social e acaba impossibilitando o pleno exercício da cidadania, reproduzindo ali um ambiente de violência, de miséria, de opressão e, sobretudo, de ausência das instituições governamentais. Justamente a esse cenário de privações, de violência e de descaso, juntam-se a péssima prestação de serviços à população, como transporte, saúde, moradia, educação, acessos ao pleno desenvolvimento, acessos à cultura, ao lazer, o que certamente vai desencadear a violência nas escolas, a violência doméstica e a violência principalmente contra a parte mais sensível, que são as minorias, homossexuais, negros, mulheres, migrantes e etc. Considerando o quadro de violência na nossa sociedade, ficam evidentes as falhas do sistema capitalista e do modelo de política adotada pelo Estado neoliberal. Ora, os interesses do Estado se fundem com os interesses do mercado. Logo, há um total descaso com ações que visam melhorar a qualidade de vida da população.
O ser humano não é a finalidade do Estado de Direito. E isso contribui para que a violência atinja números insuportáveis. Na década de 90, o Brasil apresentava a taxa de 26,3% de homicídios para cada 100 mil habitantes. Ocupava então o segundo lugar entre os 60 países mais violentos do mundo. Em 2012, o Brasil apresentou a maior taxa de homicídio desde 1980. Nada menos que 56.337 pessoas foram mortas naquele ano, num acréscimo de 7,9% em relação a 2011. A taxa de homicídio, que leva em conta o aumento da população, também teve um aumento de 7%, totalizando 29 vítimas fatais para cada 100 mil habitantes. É o que revela o chamado mapa da violência. Trata-se sem dúvida de um quadro alarmante, porque a violência aflige a todos na sociedade. Ela aflige a vida do cidadão que perde a sua paz, aflige o cotidiano dos cidadãos brasileiros, ceifando milhares de vidas diariamente, afasta investidores, incentiva as mazelas sociais, direciona a ação do Estado em ações repressivas, truculentas, caras e muitas vezes inócuas, que apenas degenera o tecido social e causa um descrédito da população com as suas instituições. Haja vista a intervenção militar recente no Rio de Janeiro, que está custando bilhões aos cofres públicos e não tem uma resposta, um resultado efetivo no combate da violência, porque o aparato estatal está aparelhado para ficar combatendo as consequências da violência, mas fechamos os olhos para suas causas. O caso da exclusão social e da grande desigualdade social no Brasil está diretamente ligada à questão da violência, porque a violência eclode exatamente aonde há os setores mais excluídos, os setores de maior pobreza, os mais vulneráveis da sociedade. Ou seja, o cenário da violência é o cenário onde vivem as pessoas mais atingidas pela pobreza, os excluídos. Um dos fatores que denunciam a desigualdade social e expõem a população à violência é a condição de pobreza, que atinge 12,2% dos 34 milhões de jovens brasileiros, membros de família com renda per capita de até 1/4 do salário mínimo. No total, são 4,2 milhões de jovens extremamente pobres. Desses, 67% não concluíram o ensino fundamental e 30,2% não trabalham e não estudam. Os jovens afrodescendentes são os mais excluídos, já que 73% dos jovens analfabetos são negros e 71% dos extremamente pobres que não trabalham e não estudam são afrodescendentes. Os números da desigualdade no Brasil são tão alarmantes quanto os da violência e diretamente proporcionais. A desigualdade de rendimentos, de educação, de saúde, de oportunidades, ou seja, a desigualdade de condições, é reproduzida e passa de uma geração a outra. E este cenário de desigualdades está no âmago da questão da violência, porque é um contexto, é um quadro de pouquíssima mobilização social. Ocorre que a busca esquizofrênica por segurança tem levado a sociedade à retomada de discursos fundamentalistas e de retrocessos sociais. Vemos a campanha de autoritarismo, de aumento da repressão policial, verdadeiras campanhas de higienização social.
ou seja, de constante violação dos direitos humanos, sem observar a ineficácia desse aparato repressivo estatal, da ineficiência do Estado em promover políticas públicas de inclusão social e, como dito antes, de atacar as causas da violência e não apenas as suas consequências. Resta mais que evidente que quanto maior a concentração de capital promovido pela globalização, maior a exclusão social e, consequentemente, maiores os efeitos dessa exclusão, maiores os efeitos dessa desigualdade, que vai repercutir em violência e atingir o todo social. O Estado, cada vez mais afastado dos interesses nacionais, continua inerte perante as mazelas perpetradas pelas ações do mercado. E isso gera uma constante sensação de insegurança e nos leva a conceber a sociedade como adoecida moralmente. E este pessimismo só aumenta quando vemos as ações do Estado de repressão aos excluídos, impunidade aos criminosos do colarinho branco e o aumento da violência e da delinquência entre os jovens. Jovens condenados muitas vezes pela ausência de um projeto de futuro para a juventude. Vejam que temos uma violência sobretudo social, um problema de ordem ética e política. Entender o problema da violência consiste muito mais em que analisar dados sociais, mas entender a sua intrincada relação com os fenômenos sociais e políticos. Nosso artigo mostra a relação direta entre a distribuição espacial da violência justamente naquelas áreas de maior omissão do Estado, que está diretamente ligada à escassez de acesso a bens e serviços públicos, sendo que exatamente onde há maior concentração de renda e maior desigualdade social é onde há maior eclosão da violência. E, consequentemente, onde encontramos as maiores taxas de violência, é onde também encontramos as maiores violações de direitos humanos. Ah, direitos humanos! Fica uma pergunta. Em uma sociedade onde impera tamanha desigualdade, é possível falarmos em respeito aos direitos humanos? E é exatamente isso que o nosso artigo tenta enfatizar, que é impossível relacionar o fenômeno da violência sem observarmos o desrespeito às garantias fundamentais que cada cidadão tem direito para exercer uma vida com o mínimo de dignidade. Observe que não estamos falando de socialismo ou de Estado provedor, estamos falando de direitos sociais assegurados pelo texto constitucional brasileiro. O fato é que o modelo neoliberal aumentou substancialmente o número de excluídos e a globalização aumentou o número de desempregados, porque trouxe a flexibilização, a precarização do trabalho humano, e os cidadãos podem contar cada vez menos com o Estado. Pois o Estado, a ele restou apenas organizar uma sociedade de consumidores, ou como diria Marx, gerir os negócios do mercado, limitando-se a patrocinar a fruição de bens e ao consumo dos consumidores aptos e contribuindo para uma multidão de consumidores inaptos.
As desigualdades e mazelas perpetradas pelo modelo burguês de condução do mundo estão aí. Os excluídos não exigem a observância de seus direitos. Muitos sequer conhecem os direitos e garantias que lhes são preservadas no ordenamento jurídico, o que de certa forma se torna até interessante para a política neoliberal, já que temos aquela máxima, né? Quanto menos se exige do Estado, menos este vai ter que se preocupar com gastos sociais. Apesar de todos esses números desanimadores que trazemos no bojo do nosso artigo, a mensagem que chegamos é que urge a intervenção do Estado para estabelecer a justiça social, promovendo ações para a efetivação de direitos sociais e participação política e combatendo efetivamente o grande abismo social que se estabelece no Brasil desde os tempos da sua colonização. E isso implica preservação de direitos fundamentais, de resgate do princípio da dignidade humana. E o Estado não tem que ser ausente, não. O Estado tem que ser instrumento de pacificação social e de promoção da cidadania e da democracia. A política neoliberal, implementada sobretudo após o Consenso de Washington, tende a desacreditar e a enfraquecer o Estado democrático de direito, promovendo um verdadeiro desmanche do estado do bem-estar social. Essa ideologia que mascara a sociedade tende a retirar do Estado a sua função reguladora e transferi-la para atores não estatais, ou seja, para agentes econômicos, fazendo com que o mercado seja o grande regulador da sociedade. E nisso mora o perigo, porque quando a regulação da sociedade passa para agentes não estatais, ele tende apenas a beneficiar essas oligarquias pós-modernas que cooptam o Estado e exercem sobre ele pressão regulatória, perpetrando esse status quo de dominação social e reproduzindo esse cenário de exclusão, de desigualdade e, consequentemente, nunca ataca as causas da violência. E sempre vamos ouvir esse discurso fundamentalista, como eu disse anteriormente, essa busca esquizofrênica por segurança sem atacar as causas da violência, mas apenas as consequências. Isso resulta em violação de direitos humanos, encarceramento em massa da população pobre, extermínio da população na periferia e apenas beneficia aqueles que acumulam o capital. A sociedade globalizada reforça o poder econômico desses grupos hegemônicos, provocando mudanças drásticas na relação entre público e privado. E nessa perspectiva mercadológica, não é possível vislumbrar qualquer condição de mudança desse quadro social. O fato é que a violência não pode ocupar o lugar do discurso. E a irracionalidade não deve ser a única racionalidade possível. É preciso recuperar o projeto do Estado democrático e social, pois o Estado, o ente estatal, representa a instância voltada à proteção dos direitos sociais e é o único ente capaz de interferir no combate às mazelas e às desigualdades perpetrada por esse sistema de exploração do homem pelo homem. Se este Estado serviu outrora como instrumento de consolidação do modelo capitalista e fortalecimento do ideal burguês,
Esse Estado agora está se mostrando como um obstáculo ao avanço do capitalismo. Se outrora ele serviu ao projeto burguês, esse Estado hoje é um instrumento do povo para fazer frente a esse avanço dessa sociedade de massas multifacetada pela ganância do homem na busca do acúmulo do capital, deixando o ser humano em segundo plano. O ser humano deve ser o objeto principal do Estado. É necessária a consolidação de políticas que visem garantir os direitos fundamentais e sociais. E para isso, apenas um Estado forte e autônomo para atuar na redução das desigualdades e das mazelas sociais, na preservação do meio ambiente e na promoção do desenvolvimento sustentável de seus cidadãos. As ofensas constantes dos direitos humanos são parte deste processo de mudança de paradigma na economia, na política e na sociedade contemporânea. E por isso, a efetivação progressiva dos direitos humanos representa a luz sobre as trevas do materialismo, das injustiças, das desigualdades e da violência social. Espero que tenham gostado. Em breve o artigo estará disponibilizado aí para leitura na íntegra e agradecemos a oportunidade de divulgar esse nosso trabalho.